bem-vindos, boa noite. Hoje nós vamos fazer mais uma das nossas conversas sobre educação. Estamos num formato diferente, espero que vocês gostem. A gente vem tentando fazer em formatos mais agradáveis aí para todos vocês. Eu acho muito importante a gente poder falar dos assuntos sobre educação, mas principalmente sobre assuntos de educação aqui da nossa escola. Assuntos que a gente vem trazendo, porque a gente acredita muito que a educação, assim como todas as áreas da ciência, elas evoluem, né? Elas trazem novas pesquisas, inovação, novas tecnologias na educação, e é por isso que a gente tem tentado trazer para vocês aquilo que a gente internamente vem estudando e desenvolvendo, e é exatamente isso que a gente veio fazer aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre habilidades sociais e emocionais, especificamente aqui no currículo da Rand House, e eu espero muito que vocês se encontrem, que vocês se identifiquem, que vocês reconheçam essa fala, essa conversa aqui, e que ela se alinhe muito com os princípios e valores aí de vocês, e que vocês também escolheram, por isso estão aqui. Eu sou a Denise Lan, sou diretora educacional e fundadora da Rand House. Hoje eu vou conversar com a Flávia Moraes, e eu escrevi bem bonitinho para não esquecer nada, apesar de saber bastante falar da Flávia, eu vou ler aqui para vocês. Então, a Flávia, ela é educadora, também já foi diretora escolar, assim como muitos de nós aqui do nosso grupo de estudos. É atualmente especialista em habilidades socioemocionais, é economista, professora da IBMEC. Ela é autora dos livros infantis Hominos, Atlas de Competências Emocionais e o Vírus, inspirado na pandemia. É também coautora de 2 best-sellers que se chamam Soft Skills Kids e Soft Skills Teens. A Flávia tem dedicado os últimos anos de pesquisa e prática de sala de aula à construção de instrumentos de avaliação para as competências socioemocionais e aceitou liderar o trabalho de revisão e reconstrução do nosso currículo de habilidades socioemocionais. Eu acho que esse aspecto do trabalho da Flávia, né, de mensurar, de medir, traz toda a seriedade para quando a gente pensa em que, quando a gente quer, né, que essas habilidades sociais, emocionais e essas competências mencionadas pela nossa base nacional, elas de fato estejam na sala de aula e sejam olhadas como curriculares, né? O que é habilidade social do ponto de vista curricular ou habilidade emocional do ponto de vista curricular dentro de uma escola. Então, é exatamente isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje. Eu queria agradecer a Flávia por ter aceitado o meu convite. Ela veio lá do Rio e eu estou muito feliz. E já vou passar para a Flávia com a primeira pergunta. Flávia, como é que a economia e os soft skills se encontraram na sua vida? Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, realmente é um prazer muito grande estar aqui. Mas o que tem a ver economia e soft skills? Parece bem estranho, mas é menos estranho do que parece. Primeiro que a economia, para começar, ela é uma ciência humana. Ela é uma ciência humana. Ela fala de como é que são as relações de troca entre pessoas. É diferente de biologia e física. Uhum. Só que é realmente uma ciência humana que usa muito da matemática, usa muito de dados. Então, a minha trajetória profissional foi tal que eu me dediquei muito a essa parte estatística, de dados, de estimação. Passei muito tempo da minha vida construindo indicadores para medir de quase um tudo, de risco, questões logísticas, de segurança e tal. E aí eu me mudei para, digamos, o meu interesse para a educação, fui diretora de escola, como você falou, e depois disso me pegaram com essa pergunta. Um grupo de colegas que viraram meus sócios numa startup fizeram essa pergunta: é possível medir competências socioemocionais? E aquilo foi um desafio que me encantou, porque era uma vida construindo indicadores e medindo de quase tudo. Eu falei, olha, essa é nova para mim, essa ainda não fiz. E desde então
eu venho tentando responder essa pergunta, mas é possível sim. Uhum. A gente se encantou, né? Porque a gente fala muito aqui na nossa comunidade que a gente trabalha com práticas baseadas em evidências na Evidências. educação e que deveria ser uma coisa tão corriqueira e aqui no Brasil é uma coisa tão difícil, né? A educação ainda por muitos anos e ainda em muitos contextos ela é bastante espontaneísta. Então, quando a gente fala de análise de dados, é uma alegria assim aqui para a gente inclusive poder medir se a gente tem conseguido desenvolver realmente habilidades sociais e habilidades emocionais no contexto escolar, né? E quando a gente começou a desenvolver esse trabalho aqui na Red House, a gente se reuniu, né? E a gente queria muito entender como é que, por exemplo, currículos internacionais ou até a nossa própria base nacional, como é que eles elencam ali 10 competências ou 10 habilidades, igual a gente tem ali do Learner Profile, da onde vem? Por que aquelas 10? Por que não 11? Por que não 12? Por que aquelas 10 e não outras 10? E a gente fez essa pergunta para a Flávia e a Flávia fez uma extensa pesquisa, compilou muitos dados, organizou tudo isso e eu queria perguntar, Flávia, da onde vem esses currículos sugerirem um set de habilidades ali, 10, 12, enfim. Por que eles fazem isso e o que embasa esse conhecimento, né? Então, o Fórum Econômico Mundial, ele é um evento super importante, né? Ele reúne cientistas, políticos, pessoas influentes, enfim, empresários do mundo todo, para discutir sobre o que está acontecendo com o mundo, próximos passos e tal, tendências de curto, médio e longo prazo. E ali em 2016 teve um relatório que era sobre o futuro do mercado de trabalho que causou assim bastante polêmica, deixou todo mundo meio assim, que foi a ideia de que 2/3 dos jovens que estavam naquele momento na escola haveriam de vir a trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, isso foi tipo assim, meu Deus do céu, gritos, suspiros. E é muito interessante, porque isso mostra o que a tecnologia está trazendo para a gente. Já sabemos que hoje um celular desse tamaninho, a gente no bolso já consegue absorver e acumular uma quantidade enorme de informações que, quando a gente era criança, ocuparia uma biblioteca inteira, não é isso? Da nossa casa, aquela enciclopédia, né? A gente tem de um tudo. Então, acumular o processo de acumular informações e dados, e nomes, não vai resolver a nossa vida, porque tá ali literalmente na mão de todo mundo. Aquilo que a gente chama de tecnologia, de aprender um programa, de aprender uma ferramenta, também, gente, não pode trazer conforto nenhum para ninguém, porque isso está caminhando quase que com a velocidade da luz. As soluções novas, a inteligência artificial está vindo para revolucionar muitas coisas. Então, isso meio que as pessoas já sabiam, já estavam sacando. Agora, quando eu falo o seguinte, olha, a gente nem sequer sabe que profissões vão ser essas, é assustador. E aí entra as competências, aí entra a ideia de que se a gente focar em vamos ensinar aos nossos alunos esse conteúdo, vamos ensinar os nossos alunos essas ferramentas, essas técnicas, esses programas, isso e aquilo, e que se daqui, quando eles se formarem, já tiverem outras, como é que fica? Então, pode não ser isso que vai precisar, né? Como saber? Mas, independente disso, saber se comunicar, saber se conectar com o outro, ou seja, ter empatia, ouvir, colaborar em grupo, ter uma análise crítica, ter um pensamento criativo, ter paciência, ter foco. Tudo isso acaba que eu digo o seguinte, que pode parecer paradoxal, mas parece que a tecnologia veio para reforçar justamente as nossas competências mais humanas, porque daquilo que é repetitivo, daquilo que é tipo acumular informação, processar informação, fazer contas, isso aí a máquina já está dando conta
muito bem há bastante tempo, e agora ainda por cima na produção de textos. E aí? Como ficamos? Exatamente. Engraçado isso, né? Ao contrário do que todo mundo falava, que a tecnologia vai tirar muita coisa, né? E a gente aí entende por que as propostas educacionais conteudistas estão perdendo tanto espaço, né? Porque, de repente, não é isso. É o que você falou, não dá para saber, né, se é isso que vai precisar. E aí, bom, tudo que você falou é possível desenvolver, então a gente consegue desenvolver pensamento crítico, desenvolver organização, desenvolver planejamento, desenvolver controle de self-management skills, né? Então, controle de habilidades emocionais. Como é que é possível e como é que isso vira currículo? Né? Como que isso entra na sala de aula, é ensinado como aula e ainda depois pode ser avaliado para que você, ao longo ali dos 14, 15, 16 anos de escola, a gente consiga ver se de fato você está ensinando alguma coisa curricularmente ou não. Olha, muito importante na sua fala, Denise, a primeira coisa e fundamental, que a gente aqui não está buscando rótulos. Maria é A, Maria é B, ela é assim, ela é assado. Não é sobre você ser assim ou você ser assado, mas é sobre a sua capacidade, por exemplo, de resolver problemas, a sua capacidade de tomar uma perspectiva, que é ter empatia e ver uma questão a partir do olhar do outro. É ter a capacidade de falar uma comunicação não violenta, de maneira objetiva, assertiva. Então, quando a gente está falando de capacidade, a gente está falando de ações. E ações são treináveis. Independente se você tem certas características mesmo suas, de ser mais introvertido ou mais extrovertido, ter mais um perfil de gostar mais de risco, de atividades assim, sei lá, mais emocionantes, de adrenalina ou não. Não importa. Quando a gente está falando sobre o fazer algo, assim como praticar uma língua, assim como praticar andar de bicicleta, a gente pode praticar e exercitar o ouvir. Uhum. Então, a gente pode ter ações, e é por isso que dá para entrar no currículo, porque a gente pode trazer essa atenção para os alunos sobre a importância, o porquê que a gente precisa não só falar bem, mas ouvir bem também, e através das atividades que a gente tem em sala de aula, exercitar também quaisquer competências dessas que a gente está falando. Isso está muito em linha com que é, para mim, a autora que é a minha maior inspiração de tudo sobre soft skills, que é a Carol Dweck, que vai falar sobre o growth mindset. Uhum. E o growth mindset nada mais é do que a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento, ela diz que é desconfortável, às vezes, a gente reconhecer que pessoas que a gente admira, que são talentosas, que elas são assim, elas nasceram assim, elas são incríveis. E a gente, não, eu não sou assim. Esse eu sou assim, ou eu sou assado, ela é assim, ou ela é assado, é o que essa autora chama de fixed, de pensamento fixo, porque você está falando de um ser, eu sou a Flávia, eu sou brasileira, e ela fala da importância do contrário, do growth mindset, do pensamento de crescimento, que significa acreditar que você, na verdade, pode ser o que você quiser, porque você pode praticar, porque estamos falando de habilidades, independente de características pessoais, qualquer um pode aprender técnicas para falar, ou para ouvir, ou para ter um pensamento analítico, ser criativo, ter um pensamento criativo, buscar soluções e trabalhar com elas. Então, isso tudo, sim, encaixa, é possível,
e vai fazer parte do nosso currículo, já é, né? Já é. E eu acho importante também isso que você trouxe, de ser um verbo de ação, ser uma ação, porque ser uma ação, que a gente chama aqui na educação, a gente fala de outcomes, né? Então, eu vou ensinar um ponto X. O que eu preciso ver o aluno fazer, verdadeiramente, que ação ele precisa fazer para eu achar que eu ensinei alguma coisa ou que ele aprendeu alguma coisa, né? Então, um exemplo muito simples. Eu vou ensinar, sei lá, uma conjugação verbal. Então, eu, como professor, entendo que se ele usar corretamente o verbo na frase, então, essa é uma ação que me diz que ele aprendeu. Então, quando a gente transforma as habilidades sociais e emocionais em ação, em verbo mensurável, a gente então consegue desenvolver. Porque Perfeito. eu posso planejar uma atividade educacional, essa atividade vai ser uma atividade como tantas outras na sala de aula, mas eu tenho um objetivo claro e determinado de que eu estou ensinando uma habilidade social ou emocional ou cognitiva, a depender, e eu preciso esperar aquela ação para eu entender que foi aprendido, né? Perfeito. É isso. A gente fez aqui na Red House, Flá, um projeto que foi o que deu start a gente pensar em rever o nosso currículo social e emocional, que foi um projeto que eu e a Paula, diretora de currículo aqui da escola, nós fizemos acho que 7, 8 encontros com o segundo ano do ensino fundamental, onde a gente partiu de uma história, foi escolhida a história Swim, e era a história escrita mais ou menos em 1970, de um peixinho que ele ia andando pelo mar, e ele era corajoso, ele tomou iniciativa, ele, ao longo da jornada, ele aprendia muita coisa, e aí quando ele voltava no cardume, ele trazia esse novo aprendizado. Então, a gente elencou ali 4 ou 5 habilidades relacionadas a essa história que a gente queria ver se a gente conseguia pontualmente ensinar e entender se os alunos estavam trazendo ações, né, que me mostrassem que a gente tinha ensinado ou que eles tinham aprendido. Eu gosto mais deles terem aprendido. Não sei se a gente ensina muita coisa, acho que a gente ajuda eles a aprenderem, né? Mas esse projeto do Swim, ele deu início a essa ideia, né? Quando você também chegou para a gente repensar no currículo, porque a gente viu que foi incrível a vontade de expandir isso para outras séries, para todas as séries, e tivemos inúmeras ideias até que você trouxe a proposta. Agora, especificamente, eu vou conversar sobre a educação infantil, que foi onde a gente começou, e então eu queria que você contasse um pouco para os pais da Red House, vou deixar você falar muito melhor do que eu, como que foi que a gente pensou isso para a educação infantil no formato que funcionava para a gente. Primeiro, assim, eu preciso aproveitar a oportunidade para parabenizar, né? Aliás, o trabalho como um todo, a ideia do ensino ser evidence-based learning, né? Baseado em evidências, o que demonstra que para cada trajetória aqui existem objetivos claros, e isso é incrível. E esse projeto Swim em particular, eu fiquei encantada quando vocês me apresentaram. E ele tem algumas características muito importantes que a gente vai tentar expandir e estruturar de maneira sistemática para todos, né, atravessando todos os anos aqui da Red House. Que é a ideia da gente trazer o lúdico, trazer história. Porque quando a gente está falando de habilidades socioemocionais e que a gente quer observar determinados comportamentos, às vezes a gente não observa. Como é que a gente vai fazer? Eu vou imagina, eu vou mandar um aluno dar um chute na canela do outro para ver se o outro, como é que ele reage? Principalmente criança não dá para fazer isso. Eu tenho até um colega muito querido que já fez isso. Ele fingiu em sala de aula, mas isso na faculdade.
ele fingiu uma grosseria, ele fez uma grosseria horrível com o aluno, mas estava combinado, para ver a reação dos outros e tal, para ver o que eles faziam, e depois ele desfez, né, aquela confusão. Mas a gente não pode fazer isso. Então, por que eu estou falando? As histórias têm um papel importante, porque os personagens podem viver as situações que a gente quer trazer a atenção deles, que a gente quer modular de alguma forma e demonstrar. No caso do Swimmer, olha o peixinho, como ele foi corajoso, olha que interessante. Como é que ele agiu? Como é que ele fez? O que foi bacana? Teve algum desafio? Que desafio foi esse? Como é que ele superou? Então, no caso do nosso currículo socioemocional, onde a gente tem uma árvore bastante complexa ali por trás de tudo que a gente está fazendo, com parâmetros bem claros de quais são todas as competências por trás de cada um desses learner profiles, cada um desses aprendizados, de perfil de aprendizado, a gente montou ali uma árvore com várias habilidades que vão levar, por exemplo, uma pessoa a ser um knowledgeable, a ser um thinker, a ser um risk taker. O que a gente precisa? Que competências a gente precisa? E por que isso é importante a gente ter feito essa nossa árvore? Porque essa nossa árvore ela vai mostrar para cada faixa etária comportamentos, ações que a gente consiga observar neles, porque aí a gente tem o nosso objetivo. A gente tem um objetivo. Eu gostaria que, por exemplo, imagina quando a gente está falando de caring, de ser uma pessoa que se preocupa, tem consideração com os outros. Quando a gente está falando de uma criança muito pequenininha, a gente acha que isso começa com respeito. Você respeitar, por exemplo, a vez do colega falar, é você respeitar o lugar na fila, é você não pegar uma coisa sem pedir. Isso já como a gente diz, é o início de uma expressão que a gente consegue observar de ser caring. Agora, para anos, conforme eles vão avançando e eles vão amadurecendo, aí esse conceito de caring vai ganhando outras sofisticações, de ter uma visão de teamwork, de ter compaixão, ter empatia, ter um espírito de liderança, que se preocupa e cuida, um senso até de cidadania, essas coisas vão se expandindo. Então, a gente vai levar isso para tudo. E no Early Years, onde é mais fundamental ainda que o lúdico esteja presente, a gente conseguiu construir aí, em cima das 20 trajetórias que já existem, os 20 journeys, né, as 20 jornadas do Early Years, a gente construiu 20 histórias. Uhum. Por quê? Porque para cada situação ali que a gente quer observar, com base nos nossos objetivos, que a gente tem objetivos muito claros, eu acho muito bacana pontuar isso, porque pode parecer tudo muito bonitinho, é bonitinho, Uhum. mas por trás de cada personagem e de cada história, antes dessas histórias serem construídas, teve um mapeamento bem rigoroso, baseado em estudos sobre soft skills, dos comportamentos que a gente entende que consegue observar em cada etapa. E também, junto com isso, Flá, as atividades pedagógicas aí que vão criar oportunidade para apresentar o comportamento, modelar o comportamento, atuar o comportamento inúmeras vezes antes da gente achar que pode ter sido aprendido naquele momento, porque, como você disse, é uma coisa que vai ali do toddler até o último ano do médio e, na verdade, é para a vida, né? E essa coisa do caring que você falou, eu achei interessante, porque o toddler, ele pode, no caso, né? Ele ainda, no caring, a gente pode falar do autocuidado também para um adolescente, para uma criança,
para um jovem, né? Eles não gostam que eu fale criança, para um jovem. E aí, para o toddler, a gente ainda, eles podem ter o modelo do cuidado, do cuidador, né? Que eles ainda recebem muito cuidado, mas pode até ser o cuidado com o lápis, com a borracha, colocar o brinquedo de volta na prateleira, né? Ou então começar mesmo das questões do respeito, como você falou, né? Não dá para a gente cuidar nem do outro, nem de si mesmo, se a gente não respeita as regras ou o entorno e tudo mais. Então, achei bem interessante. E aí, você falou que é tudo muito bonitinho, mas não é, é tudo muito lindo. Aí, eu queria que você contasse para os nossos pais e educadores que estiverem aqui hoje, como é que são esses personagens e essas histórias que você criou para a educação infantil. É realmente uma gracinha, porque são conceitos subjetivos. Ser knowledgeable, ser risk-taker, ser caring. Então, é mais fácil a gente levar isso para o concreto e falar sobre, por exemplo, um mago, um wizard, que vai refletir o que é ser knowledgeable. Então, aquele mago, ele dentro das histórias, todo o comportamento dele vai ser nesse sentido de modular o que seria o comportamento, o que seriam as ações, as atitudes, até mesmo as falas de uma pessoa que é knowledgeable. E ele vai carregar, literalmente, ele vai carregar as qualidades, digamos assim, de uma pessoa knowledgeable. Então, por exemplo, no ensino, ali no Early Years, a gente começa um knowledgeable com atenção. É a primeira coisa. Para aprender, o primeiro passo para você chegar lá é você ser capaz de sustentar a atenção. Então, a gente tem um wizard, a gente tem um mago que tem o chapéu, que é o chapéu da atenção. E assim vai embora. O caring é caracterizado por uma pastorinha. As fadinhas, Lily e a fadinha a Magnólia, vão falar de balanced, reflective, que são, assim, como falar de ser reflective com uma criança tão pequenininha. Então, por exemplo, tem uma historinha que é muito bonitinha, que a Denise pediu para contar aqui rapidamente. A gente tem a nossa rainha, que é a Thinker. Ela é a Thinker porque ela pensa nos problemas do reino todo. E ela gosta de brincar, ela está no jardim dela, caçando borboletas, porque ela acha que são bonitinhas. E, de repente, ela ouve um choro. E é uma fadinha que ela caçou sem querer e botou na bolsinha dela. E aí, quando ela abre a bolsinha, tá ali a fadinha muito triste, a fadinha que representa o reflective. Poxa, eu tenho medo de escuro, eu não gosto de ficar presa. A rainha fala, meu Deus, me perdoe, eu não sabia que eu estava fazendo algum mal. E aí, a fadinha reflective leva ela para o Lake of Reflection, para o Lago da Reflexão. E o que é o Lago da Reflexão? Nada mais é que um lugar onde diz a fadinha, quando você tiver dúvida do que fazer, olha para a pessoa no lago e pergunta, se fosse com você. Só que a pessoa no lago é ela própria. É ela olhar a sua própria imagem e perguntar para si própria, se fosse com você, como você se sentiria? Se fosse algo que você não gostaria que acontecesse com você, não faça com os outros. Então, essa é uma historinha de fadinha, de rainha, com borboletas, que se passa numa floresta, mas que tem, sim, o Lake of Reflection, que é o Lago da Reflexão, que é o lugar, é um espaço, é concreto, onde a gente vai levar eles, podem ter certeza, vão ter atividades ali na sala de aula, onde eles vão sentar à beira do Lago da Reflexão, vão se olhar e vão perguntar para aquela pessoa ali que elas estão vendo refletida no lago, se fosse com você. É muito legal essa história e, enfim, eu em algumas formaturas aqui da Wren House, eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu falo para eles sempre, a resposta vai estar sempre dentro.
né? Então eu acho que essa coisa deles também se olharem e entenderem que a resposta às vezes a gente busca muito fora, mas está dentro, né? E é um jeito legal de fazer isso com alunos tão pequenos, porque como é que a gente vai reflective realmente é um profile que as professoras da educação infantil, se estiverem aqui, vão concordar que é assim, Denise, como é que você quer que eu trabalhe reflective com uma criança tão pequenininha, né? E aí a gente sempre diz assim, é legal ter essas competências em algum espaço da sala de aula e, por exemplo, toda vez que um aluno for caring, você recorre à imagem e aponta, puxa, que legal como você foi caring, né? Mas isso muda completamente de figura, nada exclui nada, mas com as histórias, porque daí está super dentro das características do desenvolvimento da faixa etária. Queria contar também para a nossa comunidade aqui da Wren House que muitas pessoas, né, Flá, participaram desse nosso squad de CEL. Então nós tínhamos representantes do departamento de linguagem, nós tínhamos a Lia, o Marcelo Marcelino falando tem que ser essa linguagem para essa idade, tem que ser esse tipo de frase, esse tipo de a história tem que ser totalmente non-fiction, né? Quer dizer, fiction, stories, e então a gente foi lá construindo de acordo com a faixa etária, para cada um, de acordo com as características do desenvolvimento. Então, e assim a gente pretende continuar desenvolvendo para o início do Fundi 1, então, para os primeiros anos, né, Flá, a gente falou um pouco de aí um spoiler, já falando um pouco aí da história em quadrinhos, que é uma coisa que a gente usa muito com primeiros e segundos anos, e seguir nesse formato para o Fundi 1, mas nós não só começamos com a educação infantil, nós começamos aqui com a educação infantil e fomos para outra ponta, que é o ensino médio. E o projeto do ensino médio, ele não tem esses personagens lindos, mas ele também é maravilhoso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para os pais. Ontem até, pais que vieram na palestra online mesmo, né, dos anos finais, nós contamos um pouquinho do Design Your Life. Então, eu queria que você contasse agora, com muito mais propriedade, como que é o Design Your Life, como que a gente pensou e o que hoje o ensino médio já recebe de currículo de habilidades sociais e emocionais para essa fase, que tem as suas características também, né? Pois é. Eu fico feliz de ver que sim, a Wren House já tem ali no seu DNA essa pegada, né, de competências, que também está alinhada com o currículo do IB, mas a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela já estabeleceu isso, que é muito bacana, como até mesmo obrigatório, que houvesse uma disciplina chamada Projeto de Vida, ou seja, um entendimento que ali no ensino médio, um momento tão especial, tão importante, de decisões assim, fora a decisão muito difícil, que carreira seguir, e mesmo que você tenha certeza da carreira, aonde estudar, e em que país até mesmo, se estudar aqui, fora, se for aqui dentro, aonde. Eu mesma sou mãe de adolescente, a minha filha se formou no ensino médio final do ano passado. Eu vivi na pele ali essas questões e eu fico muito feliz de cara que os educadores brasileiros já entendam essa necessidade e tenham colocado mesmo no currículo o projeto de vida. Então, o Design Your Life, ele também pode ser chamado de projeto de vida, ele cumpre com esses dois papéis, com o objetivo de falar sobre esse momento super delicado de fazer escolhas. E esse curso ele foi desenhado muito inspirado no livro chamado Designing Your Life, de Bill Burnett e Dave Evans. São dois professores de Stanford. E é muito bacana, porque eles, da prática deles mesmo, de sala de aula, eles são professores de inovação, de design thinking, e eles viveram, através dos alunos, dúvidas muito importantes, de decisões muito importantes
não só sobre carreira, mas de vida pessoal, porque às vezes quando você decide se mudar de um lugar, de um país ou de uma cidade com a sua família e tem tantas implicações ou não, ou fazer, como a gente fala, pivotar, eu estou numa determinada profissão e eu entendo que eu quero fazer um movimento, isso também é uma questão pessoal, eu acho que isso vai me dar, do ponto de vista pessoal, uma felicidade, um senso de realização maior e tal. Então, diante disso, eles desenvolveram esse curso Design in Your Life, onde eles trazem as técnicas de Design Thinking que são usadas para você, por exemplo, construir um produto digital, para você construir a sua startup. E a verdade verdadeira, e isso é muito bacana, é que a gente pode nos colocar nesse lugar de startup, nesse lugar de um produto em desenvolvimento, de ter essa visão, como a gente falou lá atrás. Não é eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou engenheiro, eu sou astronauta, sei lá. Eu sou uma pessoa em desenvolvimento e eu posso muito, eu posso construir. E uma das mensagens mais importantes, eu acho, do livro, pelo menos na minha leitura, e que a gente já está trazendo para os nossos alunos do Year 10, é o que eles chamam de Radical Collaboration, a colaboração radical. A ideia de que fazer algo verdadeiramente grandioso, e nós deveríamos ser algo grandioso, o nosso projeto de vida, o que a gente pretende, a gente só consegue com uma colaboração. A gente precisa ter esse entendimento da nossa rede de colaboração. A gente precisa saber incluir o máximo de pessoas possíveis, porque isso é o máximo de ideias. Quanto mais ideias a gente consegue integrar, e isso a gente só faz colaborando, é uma maior diversidade de soluções e, de preferência, soluções criativas e inovadoras, mas muita inovação, muita criatividade, a gente também pode se perder. Então, por isso que existem técnicas. Como você agregar o maior número de visões possíveis, ideias criativas e, de alguma forma, organizar aquilo para ajudar na tomada de decisão, porque isso também é um resultado que a gente vê. Escolha demais, opções demais podem causar angústia. Então, como é que a gente lida? E essa questão da escolha também é crucial. Tirar essa visão de eu agora preciso tomar a decisão certa, a decisão da minha vida. Não existe a decisão certa, não existe a decisão da sua vida. Se você percebe que você vai estar o tempo inteiro tomando decisões, a sua vida vai estar o tempo inteiro em evolução. E se você tem uma visão assim de cientista que está testando hipóteses, fazer escolhas é testar hipóteses. Vamos ver, vamos testar. O que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu fizer aquilo? E se você entende com uma certa naturalidade, que é lógico, cada vez que você é um cientista, que você testa uma hipótese, você sabe que pode não confirmar suas expectativas, como pode, mas você já tem um planejamento de saber o que eu faço se a hipótese A estiver correta ou se estiver errada, e que eu tenho esse poder de ir construindo em cima disso, inclusive dos erros. Os erros, já dizia o Tesla, mostra, tipo assim, eu não falei, eu descobri mais uma maneira que não dá certo. Então, assim, você vai descobrindo, testando e continuando. Isso tira aquela agonia que muitas vezes é paralisante, muitas vezes é a razão da tal da procrastinação, que vem do desespero de eu não sei o que fazer e fica ali paralisado. De se eu escolher isso, eu não tenho mais nada. Né? É o fracasso. Se eu escolhi ser um engenheiro, eu abri mão de ser outras tantas coisas, quando Isso. na verdade você pode ser um engenheiro e tantas outras coisas. Eu estava vendo um evento de neurociências que teve online esses dias passados e dizia assim, era um engenheiro que fez as especializações todas na neurociência e ele
estava falando da neuroengenharia, uma coisa que eu nunca tinha escutado falar, e que fazia, por exemplo, as máquinas para quando você tem alguma deficiência física, por exemplo, que você precisa desses recursos. Então, eu achei incrível ele falando, qual faculdade que faz, né, para ser um neuroengenheiro? Então, ou neuro, ele estava falando que no Brasil não tem especificamente uma faculdade de neurociências, né? Não que eu saiba, tá, gente, se tiver, mas que seria por aí, ou neurociências e engenharia, ou engenharia e neurociências, enfim, mas olha quantas profissões realmente diferentes e quantas essa coisa do multipotencial, né? Muitas boas coisas você pode ser e agregando, e com esse growth mindset que você falou, e se modificando, né? Porque a gente trabalha aqui também na Rand House o conceito de mudança, e a gente tem claro para nós que a mudança é a única coisa que a gente sabe que vai continuar acontecendo o tempo todo, né? Então, eu não vou me estabilizar ali como uma coisa só, eu mesma, né? Eu comecei professora, e depois coordenadora, e depois diretora, e jamais achei que ia trabalhar com tantas escolas, enfim, a gente, num lugar até de gestão, né? Então, assim, são coisas que a gente vai se especializando e vai começando a fazer, e muda muito, né? E, puxa, eu fiquei aqui pensando, já pensou que legal se a gente tivesse ido para um ensino médio assim? A gente foi para aquele ainda bem... Raiz. Raiz, Nem precisamos falar a idade, né, Flávia? Ai, bom, eu acho assim, é minha última pergunta, depois eu vou olhar um pouquinho no nosso chat, viu, gente, se tem perguntas aí de vocês ou não. Como a gente está aqui nesse formato, eu preciso ver o chat aqui, né, então eu vou já fazer isso. Então, se vocês tiverem pergunta, coloquem, por favor, aí no chat. Mas a gente teve agora em julho, se eu não me engano, o lançamento do filme Divertidamente, 2, né? E esse 2, ele era sobre adolescência. É um filme muito bom, é um filme que teve uma bilheteria muito boa, desde o primeiro, né? Aí dizem que desses últimos filmes foi um dos que mais levou pessoas de volta para o cinema e tal. E só que lá tem um aspecto bastante relevante que eles trazem da ansiedade, né? E agora que a gente falando um pouco de ensino médio, tem toda essa ansiedade, porque por mais que a gente trabalhe tudo isso, existe uma pressão verdadeira que é essas provas classificatórias, né, no final do processo, essa entrada na universidade, essa mudança da vida jovem, né, para você ser um jovem adulto independente. Então, tem tudo isso mesmo, mas o filme ele traz a ansiedade como sendo parte inerente da adolescência. E eu queria te perguntar um pouco sobre isso, sua opinião, e se você acha que tudo isso que a gente tem feito do ponto de vista curricular tem impacto nisso, né, no final das contas. Então, de fato, o filme trata da questão da ansiedade, no sentido que a ansiedade, ela literalmente toma o controle da Riley, né? Uhum. E aí, eu trago, não é uma crítica exatamente minha, que eu li, ouvi de muitas pessoas, até realmente especialistas ali, psicólogos, psiquiatras, falando que acharam errada essa pegada de como se isso fosse algo natural e parte do processo. Então, a primeira coisa, sim, a ansiedade, ela é algo natural e até certo ponto desejável. Pô, imagina o sujeito ir fazer uma prova e não tem a menor preocupação, não se importa, não está nem aí se ele vai tirar 0, se vai tirar 10, ou ele está competindo, vai para uma competição, também não se importa minimamente se vai chegar em último lugar ou em primeiro. É interessante que as pessoas e os adolescentes, já nessa idade, acho que faz parte, sim, da maturidade, você ter algum nível de preocupação.
de você se preocupar. Poxa, daqui a pouco está terminando a escola. O que eu vou fazer? E a ansiedade, o que ela é? Ela é justamente esse medo. Ela fundamentalmente é medo, mas é medo de um futuro. E aqui o futuro ficou perto. O futuro ficou muito perto. Em muito pouco tempo, eles vão ter que tomar essas decisões e tal. Só que é isso. A ansiedade não precisa necessariamente chegar a níveis, que foi o caso da Rayleigh, patológicos. E por que é patológico? Porque está deformando certas características dela, né? Está levando ela, inclusive, no final do filme, desculpa se alguém não viu o spoiler, mas ela tem uma crise de ansiedade. Então, ali a coisa fica paralisante. E aí, quando fica paralisante, é que é complicado. Então, medo é ruim ou é bom? Cara, medo é medo. E que bom que a pessoa tenha medo de cair no buraco. O problema é quando o medo não lhe deixa sair de casa. Não é isso? Alegria é bom ou é ruim? Poxa, alegria é bom as pessoas estarem alegres. Mas, assim, uma alegria fora de hora, né? Alguém está um momento que merecia uma reflexão e a pessoa está lá, rindo, não teria cabimento. A alegria não cabe em todas as situações. E o que é importante é isso, não pode ser paralisante. Então, a ansiedade também não deveria ser encarada como uma vilã, porque é sempre ruim, não, precisamos porque ela é um medo do futuro. Então, você já está numa maturidade que faz sentido você pensar um pouquinho daqui para frente, coisa que talvez uma criança realmente muito pequenininha não vai estar pensando. Mas não, isso não pode ser encarado como um processo natural, próprio, aquilo que a Rayleigh passou daquele jeito, que já é um nívelzinho patológico, todo adolescente vai passar. E aí, o que isso traz para a gente é, sim, os nossos esforços de fato, quando a gente trabalha com eles dessa maneira, né, no Design Your Life, trazendo ferramentas úteis, práticas, para eles conseguirem lidar melhor com a multiplicidade de escolhas, que é a principal razão das ansiedades. É você ter muitas escolhas, muitas possibilidades, o medo de escolher errado, e se eu escolher isso, se for aquilo. Então, quando a gente dá essa aliviada de, olha só, tá tudo bem, fazer escolhas é testar hipóteses, isso é natural, e vou lhe falar mais. Você não vai fazer só isso, não. A gente vai fazer isso de hoje até para todo sempre. Estaremos sempre fazendo escolhas e fazem parte, inclusive, né, da gente usar como aprendizado, como fortaleza. Em vez do pânico, ai meu Deus, se eu errar, é tipo assim, eu vou sempre aprender. Eu estou testando hipóteses, eu sou um cientista. Nossa, isso diminui muito a ansiedade, né? Muito, mas muito. E eu consegui ver aqui as perguntas. A Flávia Marchi falou, maravilhosa essa conversa. Beijo, Flá. A Fabi está perguntando como os pais, né? Qual é o papel? Qual é o papel dos pais em apoiar o processo no Design Your Life, na época que eles estão no ensino médio, e como devemos dosar o acesso sem bloquear o growth mindset? Como bloquear o acesso? Não, como devemos dosar o acesso ou a ajuda aos filhos sem bloquear o growth mindset? Qual seria esse papel dos pais na época do Design Your Life? Olha, essa pergunta é muito boa. É o desafio do milhão. E eu tenho lá no tal livro que eu escrevi o capítulo sobre soft skills teens. Eu escrevi um capítulo sobre tomada de decisão e fala sobre isso. Qual é a diferença entre ser um pai participativo e um pai controlador? E aí eu vou evocar... E aí, talvez a gente não... Tô falando como mãe também, tá, Flá? Mas às vezes a gente também não jogar os nossos medos e as nossas expectativas, e às vezes a nossa coisa, tipo, a vida é dura, em cima deles nesse momento, né? Não é fácil, gente. E aí eu vou evocar Maria Montessori, uma das maiores educadoras, que falava:
tudo que você faz pelo seu filho, que ele já pode fazer, você, lamento lhe informar, você está, de alguma forma, prejudicando, sim, o desenvolvimento dele, né? Deixar ele fazer, deixar ele praticar. E eu acho que a diferença está aí, nesse deixar fazer, deixar ele, inclusive, tomar as decisões e, inclusive, deixar as decisões erradas. Olha que coisa. Como assim eu vou deixar meu filho tomar decisões erradas? O que seria uma decisão errada, por exemplo? Ele vai estudar de véspera. Provavelmente não vai ter um desempenho tão bom. Se você entende que é uma hipótese ali sendo testada também, você também é uma mãe cientista, vocês vão poder concluir juntos e ele vai poder concluir, de fato, foi uma péssima ideia. Tirei uma nota abaixo do que eu acredito que seria o meu potencial, porque deixei para estudar em cima da hora. Mas se você passa para ele também que isso é uma tragédia, é uma tragédia. Se ele não estudar e tirar 0 na prova, aquilo há de ser uma tragédia na vida dele. Aquilo geralmente pode gerar uma ansiedade, pode gerar esse senso de que errar, falhar, é algo trágico. E não é trágico, é um aprendizado. Que bom, acabamos de aprender, olha só. Acho melhor. O que você acha da próxima vez estudar antes? Então, não é largar. E vai sendo construído, né, Flávia? Não precisa fazer isso só lá no ensino médio. Assim. Porque lá pode ficar pior. Mas se a gente for conseguindo fazer isso desde sempre, isso, né? E sabendo assim, pensando no que você está falando, de que sempre olhando como uma oportunidade de aprendizagem no tempo certo. Não deixar para quando esse tempo puder ser uma consequência pior. Né? Tá ainda na escola, são anos de aprendizagem, são anos de entendimento, de organização, planejamento, de cronograma, de tudo isso que a escola é também palco de aprendizagem, né? Então, deixa, né? Solta. Mais uma coisa, é um apelo. A gente já falou disso. Não colocar label, não colocar rótulos, do tipo, viu? Você não tem jeito, ou você é preguiçoso, ou você é irresponsável, ou você é qualquer coisa. Vamos pular a parte do você seja o que for. E vamos focar na ação, né? João, você deixou para estudar na véspera. É uma ação. Estudou na véspera. O que você achou dessa ação? Qual foi o resultado dessa ação? Você gostou? Foi satisfatória? Não foi. Que outra ação alternativa poderíamos pensar? E não um julgamento da pessoa, né? Mas da coisa em si. E olha, e é impressionante, tá? Às vezes as pessoas acham que rótulos bonitinhos são bons. Nem rótulo bonitinho é bom. Vamos parar com rótulo. Como ela é fofinha, como ela é boazinha, como ela é boa aluna. Aliás, isso faz parte também, né, do estudo da Carol Dweck de Growth Mindset. Ela mostra no estudo dela a diferença de um grupo de alunos que recebe como estímulo palavras assim, mais de qualidade, como você é inteligente. Mas isso é bacana, tá elogiando. Versus, fiquei impressionado com seu empenho. Tem lá, quem quiser, compra o livro. Se quiser comentar depois, tá lá no livro. Os estudos com dados. Os alunos que foram elogiados como você é inteligente, posteriormente, demonstraram um desempenho pior do que os alunos que foram reforçados na ação. Poxa, gostei do seu empenho, você se esforçou, eu vi e tal. E por que isso deveria ter alguma diferença? Porque quando a gente está focado ali no ser inteligente, se é isso que você está recebendo de informação, você vai querer sempre ser inteligente. E ser inteligente é ficar na sua zoninha de conforto. Vou fazer o que eu já sei para continuar recebendo elogio
e sendo reconhecido como alguém inteligente. Sim, vou fazer o que eu estou fazendo até aqui, que está me deixando ser essa inteligente. E já se o reforço é na ação, em estudar, em tentar, em ser curioso, ali você tira um pouco do resultado como algo que te define. Não é o resultado, olha que bacana, não é o resultado que te define. É a sua ação, é o seu processo, a sua coragem, o seu foco, a sua energia. Então, vamos focar ali na ação. Combina mais com até o que vai ser depois, o que é, na verdade, a vida, né? Então, é isso, a escola era uma coisa muito desconectada, né, com o que vem depois. E eu acho que hoje, né, tanto que a gente falava muito, para que aprender isso? Hoje na Roundhouse, todos os conceitos que são trabalhados em sala de aula, eles depois são o assessment, a avaliação, tem sempre aplicação junto, não só entendimento teórico e conceitual, mas como eu aplico, né? Então, eu acho que isso já mudou muito. Trazer as habilidades sociais e emocionais para dentro do currículo mudou a perspectiva desse olhar do desenvolvimento mesmo. Trouxe para a escola também a responsabilidade com o desenvolvimento da pessoa e não do aluno, né, do estudante, né? E também entende como sucesso uma outra coisa, né? Não entende como sucesso alguém que tem esse caminho, né, que é esforçado, que é estudioso, e não tanto esse resultado, porque às vezes vai ser bom, às vezes não vai ser, e o que a gente faz com isso é que vai mudar um pouco se a gente vai conseguir lá para frente se dar bem, e aí esse se dar bem, bem entre aspas, né, porque se dar bem para um é uma coisa e se dar bem para outro é outra, né, mas se a gente vai poder ser feliz, digamos assim, com essas escolhas que a gente fez e continuou fazendo ao longo da vida. Flá, eu tenho aqui as mães e pais falando que a conversa é sensacional, agradecendo. Tenho também achando importante esse tipo de conversa, de informação, de conhecimento que a gente trouxe hoje. E querem saber o título do livro. Agora eu vou perguntar para vocês. Vamos falar todos, Flá, ou vamos falar, eu não sei qual, talvez o dos soft skills que você mencionou, do teen ou do kids? Os soft skills, ele foi desenhado realmente para pais e educadores. São vários autores, escrevi um dos capítulos. Os soft skills kids é para crianças, ou seja, até ali 11, 12 anos. E os soft skills teens é para quem é pai de teens. Tecnicamente, teens é a partir de 13, a partir de 13, mas a gente está falando ali mais a partir dos 11, tá? Então, são várias soft skills, são vários autores, eu acho isso enriquecedor, porque cada um traz um pouco da sua visão. E para as crianças e para os pais lerem junto com as crianças, a gente tem o Omonos, O-M-N-U-S, ônibus, para quem não sabe, era que o meu filho do meio, ele não conseguia falar ônibus, ele falava ômonos. Eu achava aquela palavrinha, gente, eu não sei, me pergunta, eu adorava aquela palavra ômonos, e eu dizia que eu ia ainda dar o nome a alguma coisa de ômonos. Quando eu escrevi o livro e precisava de um nome para aquele lugar, então o mundo se chamou Ômonos, o Atlas das Competências Socioemocionais, que está à venda na Amazon. O vírus está fora por enquanto. Legal, Flá. Muito, muito obrigada pela presença, pela conversa. Obrigada aos pais, aos educadores que estiveram aqui conosco nesse momento. Não encontrei mais dúvidas no chat, mas agradeço. Flá, muito obrigada pela presença. Você veio do Rio, a gente trabalha muito juntas, mas não tão perto, então fiquei muito feliz. Vou passar para você dar aí uma boa noite, as últimas palavras. Agradeço realmente a todos. Nós vamos seguir com esses encontros, o link vai ficar disponível para vocês o tempo que normalmente fica, não sei dizer agora, mas para os pais que não puderam estar, vão sim receber o link. Quem quiser assistir novamente, voltar a rever, estará disponível para vocês no aplicativo da escola. E passo para você, Flá, para a gente finalizar e se despedir.
Olha, Denise, primeiro que o prazer é todo meu, seja de estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco o trabalho que a gente está fazendo, mas de estar aqui junto, como você falou, de trabalhando juntos. Olha, de verdade, é uma honra. O trabalho que vocês fazem é de uma seriedade, é de uma profundidade, é realmente cativante poder participar. Então, eu agradeço muito de poder participar desse projeto com vocês. A gente sempre agradecendo mais ainda. Boa noite.